Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com nossos vídeos do SolidWorks, tá certo? A gente vai passar hoje a falar sobre a seção do SolidWorks que é responsável pelas montagens, tá certo? Então até o momento a gente aprendeu a fazer algumas partes e juntando essas partes a gente tem as montagens, tá certo? Ou assemblies. Então hoje a gente vai começar a aprender a mexer nesse menu, né? Nessa parte do SolidWorks. Vamos lá? Então tá aí nosso SolidWorks, tá certo? Eu vou aqui em File, New, tá certo? E aí mais uma vez ele vai me perguntar o que é que eu quero fazer. A gente já falou um pouquinho dessa parte de drawing, já fez algumas folhas de desenhos, tá certo? Já falamos aqui dessa parte de partes, né? De peças. E agora a gente vai na parte de montagem ou assemblies, ok? Então, selecione aqui a parte Assembly e dê um OK. E você vai ser direcionado para esse menu, tá certo? De montagem. Você viu que ele já abriu uma pré-janela ali, pedindo para que eu já selecionasse algum elemento para colocar, para inserir aqui nesse primeiro ambiente, certo? Assim como, assim que eu abro essa parte aqui do SolidWorks, ele já deixa aqui, ó, fitado para mim, né? Já deixa selecionado esse menu para que eu comece uma nova montagem, ou seja, para que eu selecione a primeira parte ou a primeira peça dessa minha nova montagem, certo? Eu vou fechar aqui só para vocês verem o caminho. Então, se tiver fechado assim, né, e não tiver nada, você vem aqui em Assembly, né? Você lembra que aqui era a parte de Features, né? Agora você vê que mudou a nomenclatura, né? Agora aqui a gente tem a parte de Assemblies. E aí você vai vir aqui em Insert Components e você vai reabrir tudo que estava aqui aberto no começo, certo? Bom, eu vou começar criando uma montagem mais simples para a gente treinar um pouquinho aqui, certo? Então nessa aula aqui eu vou mostrar os comandos mais básicos, os comandos mais simples para que a gente possa começar a mexer no programa e depois a gente vai para alguma coisa um pouco mais avançada, certo? Bom, a primeira coisa que se faz é inserir componentes. Eu acabei de mostrar a vocês em qual área, né, você vai fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o meu primeiro componente, tá certo? Então, eu vou aqui em Browse, que é pesquisar. Aqui eu vou na minha área de trabalho. E eu vou aqui no Single Piston, esse aqui, certo? Nesse daqui, a primeira peça que eu vou selecionar será esse chassi aqui, certo? Porque eu poderia selecionar qualquer uma delas, ok? Mas eu dei preferência a selecionar essa porque a primeira peça que eu seleciono para inserir, ela por padrão, ela fica travada. Ela fica sem se mexer, sem movimento. Como o chassi é uma coisa que não vai ter movimento, né? Todas as outras peças elas se movimentam em relação ao chassi, o chassis, né? Aí eu vou selecionar ele. Mas eu poderia depois inverter isso e eu vou mostrar a vocês como se faz isso. Então, selecionei aqui o chassi, eu vou deixar essa pasta para vocês poderem baixar, tá certo? E aí vocês vão conseguir ir montando essa primeira montagem comigo, tá bom? Vamos lá. Então, dou Open aqui. Ele já vai aqui abrir, ó, eu podendo mexer aqui no software. Cliquei. Ok, ele deu um aviso que isso aqui foi salvo em um programa, né? De SolidWorks Education, então deve ser feito para esse propósito, que é o caso aqui, né? A gente está fazendo, utilizando essas peças com propósitos educacionais, então sem nenhum problema, tá certo? Então note que se eu quiser mexer essa peça aqui, ó, ela está travada, tá certo? Eu vou adicionar outras aqui, depois eu mostro como é que trava e destrava. Então mais uma vez, para quem não pegou de primeira, você vai vir com a setinha aqui, ó, em inserir componentes, né? Insert components.
e você vai selecionar outra peça. No caso aqui eu vou selecionar agora o bloco. Então, abrir, deixar ele aqui, ó. Mais uma vez ele deu o mesmo aviso, tudo bem. Vou inserir mais um componente, vou colocar aqui agora o pistão. Vou inserir agora a biela. Vou inserir agora o pino. Faltou inserir coisas, deixa eu ver o que mais aqui. Você pode também inserir por esse menu aqui suspenso, tá certo? Se você não quiser inserir aqui, você pode vir aqui em Insert, Component, tá certo? E aí você pode criar uma nova, né? Ou abrir uma já existente. No nosso caso, como já é uma existente, né? Você clica aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ok? Então, outro caminho aí para você fazer a mesma coisa. Faltou o virabrequim. E faltou aquele PP ali, mas... lembrar aqui, então... Já foi. Já foi. Faltou só você aqui. Então, abrir, vou deixar aqui do ladinho. Beleza. Então tá aqui todas as peças que a gente vai utilizar nessa primeira montagem, certo? Bom, assim que você coloca as peças, né, você não precisa colocar todas de vez, como eu acabei de fazer aí. Eu só fiz isso repetidamente para quem não pegou, né? Teve várias vezes aí para assimilar, mas você pode ir colocando aos poucos, certo? E a próxima coisa que você faz é utilizar esse clipezinho aqui que é o match, certo? Que é, na verdade, o posicionamento. Então, você vai fazer posicionamentos dessas peças que você carregou no ambiente de montagem para que elas se fitem, né? E que elas se mexam como elas vão se mexer na vida real. Tá bom? Então, o que que acontece? Eu vou clicar aqui em match, né? Que é posicionamento. E você vai ver que tem diversos tipos de posicionamento. Inclusive, mudou um pouquinho agora, eu estou vendo aqui, o que eu estava mais acostumado, como eu estava falando com vocês, era o SolidWorks 2018, e agora nesse 2021 mudou algumas coisinhas aqui, né? Isso aqui era posicionado aqui para baixo, certo? Ficou tudo aqui em cima, e de cara assim essa mudança que eu vejo, mas não tem problema. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que existem 4 tipos, na verdade 3 tipos de posicionamentos possíveis. Os padrões, né, os standards, que é coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concêntrico, travar uma peça em relação a outra, colocar uma distância ou uma angulação padronizada, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre eles mais à frente. Mas só citando aqui são esses. Tem também os posicionamentos mecânicos, que é de camis. A gente vai citar isso na nossa próxima montagem. A gente vai montar um motor mais rebuscado do que esse que é simplesinho aí, né? E aí você vai precisar dessa função de cami para fazer o posicionamento do comando de válvulas com as válvulas propriamente ditas, certo? Tem esse também de slot, que é para você posicionar uma ranhura, tá certo? Em um oblongo. Tem esse aqui de ringe, que é para dobradiça. Tem o de engrenagem, né? Gear. Screw para parafuso. Junta universal. Tem esse rack pinote, que é para pinhão cremalheira. Tá bom? Então, são os mecânicos básicos aqui. E tem também os avançados, né? Que é simétrico, um centro perfilado, tá certo? Dimensões também aqui, mas isso aqui são dimensões variáveis. A gente vai falar sobre cada um desses no decorrer dessas aulas em que a gente vai falar sobre esse ambiente de montagens. Não vamos falar sobre todos, tá bom? Provavelmente. Mas vamos falar sobre os mais importantes e os mais utilizados, certo? Então vamos começar com os padrões, que são os mais simples e os mais assim fáceis
de se mexer e de se entender. E uma vez que você entenda esses mais simples, fica um alicerce legal para a gente começar a falar dos mais avançados, que requerem um pouco mais de... Como é que eu posso falar? De imaginação, né? De você imaginar como o seu modelo vai ficar, certo? Bom, primeira coisa que eu vou falar é sobre esse concêntrico aqui, que eu acho que é um dos que a gente mais usa. Então, por exemplo, esse tá vendo? Ah, outra coisa que eu prometi que ia mostrar para vocês e ainda não mostrei, né? Então, note que esse daqui está travado. Eu clico e tento arrastar, ele não vai. Já os outros, ó, eu clico e arrasto facilmente, ó. O que que acontece? Esse daqui, se eu der um clique com o botão direito nele, deixa eu fechar esse match aqui rapidamente. Então, se eu der um clique com o botão direito nele, vocês vão ver que ele está aqui ó, com a opção para eu colocar em float. Float é para que eu possa mexer nele. Bom, já os outros, eles vão estar com a opção de eu fixar, tá vendo? Então, se eu fixar, essa biela aqui agora ficou igual a esse chassi. Então, ó, eu tento mexer ela aqui agora ó, e não consigo, como eu estava conseguindo com os demais, ó. E se eu clicar nela e colocar em float agora, aí eu já consigo mexer ela novamente, certo? Então, normalmente a gente escolhe um elemento para ele ficar fixo, tá certo? Para ele ficar travado, e os outros elementos a gente vai montando em cima desse, tá bom? Bom, vamos fazer isso então. Eu vou colocar inicialmente esse virabrequim em relação a esse chassi, tá certo? Então, isso daqui ó, é concêntrico com esse suporte aqui, esse mancal de apoio. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Venho aqui ó, com a setinha em posicionamento, né, em match. E eu vou selecionar as duas coisas que eu quero da match, que é isso e isso. Note que o próprio SolidWorks ele já dá como padrão, né, como sugestão, esse posicionamento de concêntrico. Tá certo? Então, eu vou dar um OK aqui, ó, e pronto. Agora ele está concêntrico. Note que eu não consigo, agora eu só consigo andar com ele aqui, eu não consigo mais sair daqui. Tá bom? Se eu posicionar ele agora, eu vou dar uma vista aqui de frente, ó, e vou colocar ele aqui assim. Então, percebo que ele vai ficar, né, essa face aqui com essa vai ficar coincidente. Então, eu vou fazer isso, ó, puxo um pouquinho para frente, aproximo, clico nessa face e nessa face aqui. E olhe que o próprio SolidWorks já deu também a opção de coincidente. Ele meio que imagina o que é que a gente quer. Podia ser paralelo também, tá certo? E ele estaria um pouquinho equivocado, mas normalmente ele já te indica, já te sugere um posicionamento que ele acha o mais adequado naquela situação. Eu vou deixar esse de concêntrico aqui mesmo, tá certo? Coincidente, na verdade, e vou dar um OK. Note que agora eu não consigo ir nem para um lado nem para o outro. Eu só consigo ó, rotacionar esse girabrequim, né? Esse virabrequim, que é o que ele faz. Né? Ele só rotaciona na vida real. Bom, montei ele. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou montar aqui o meu cabeçote, né? O meu bloco em cima aqui do chassi, certo? Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, essa face aqui, ela também é coincidente com essa face aqui de cima. Então, eu vou fazer isso. Eu clico nela, clico nessa face aqui. Pronto, já estão coincidentes. Agora, tem algumas opções de paralelismo, certo? Vamos ver quais são. Ó, essa face aqui, ó, ela vai ser paralela a essa. Não precisa ser coincidente, eu vou deixar paralela. Tá bom? Para inverter, tá vendo que tá assim e eu quero que ela fique na real ao contrário? Então, para inverter, eu só preciso clicar aqui, ó. Pronto, tá vendo? Eu posso mudar o alinhamento, ó. Como era e como ficou. Vou dar uma giradinha aqui, ó, na seta, para vocês verem onde é que eu estou mexendo. E aí eu vou dar um OK, certo? Pronto. Essa face aqui também é paralela à de cá. E essa face aqui
é paralela à de cá. Pronto. Agora eu vou tentar colocar ele aqui mais ou menos na posição que ele vai ficar, tá certo? Vou fechar essa parte aqui, só para eu ter noção de como é que eu vou alinhá-lo. Ó, percebe que essa parte aqui, ó, é basicamente coincidente com essa parte interna, certo? Ó, não é exatamente coincidente não, deixa eu dar uma olhadinha melhor. Não é exatamente coincidente não, alguns milímetros de distância. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses milímetros de distância. Eu vou aqui em Match novamente. Em vez de colocar aqui coincidente, eu vou colocar uma distância, tá certo? Entre essa e essa parede. Tá certo? Eu vou deixar 1 milímetro mesmo, acho que tá legal. E vou dar um OK. Pronto, travei aqui agora. Agora eu preciso travar essa parte de cá. Essa sim, eu quero coincidente com essa parte aqui da frente. Então, só é manter o coincidente aqui e dou um OK. Então, repare ó, que agora o meu bloco está montado em cima do meu chassi, certo? Bom, vamos selecionar mais coisas, tá certo? Então, agora eu vou montar ó, o meu pino na minha biela, certo? Então, eu vou montar aqui esse pino, ele é concêntrico com a minha biela. Ele já deu a opção de concêntrico, eu só vou dar um OK. E ele também é concêntrico com o meu pistão. Então, concêntrico também, OK. Certo? Agora que vem um detalhe legal de uma coisa que vocês podem utilizar quando vocês estiverem fazendo a montagem de vocês, que é utilizar os planos criadores de cada peça. Porque eu sei que essa biela aqui, ela fica exatamente no meio desse pistão, tá certo? Então, posso colocar o plano central desse pistão coincidente com o plano central dessa biela. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui ó, no meu menu raiz, ó, e aí ele vai dar todas as peças que eu estou colocando aqui, certo? Bom, eu preciso do meu pistão, vou abrir ele aqui, e eu preciso da minha biela, vou abrir ela aqui também. Então, note que esse plano frontal aqui é o plano do meio aqui da biela, ó. Não é ele, não. Na verdade, não é ele. Ele deveria estar aqui no meio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no do pistão. O do pistão que está aqui no meio, tá vendo? Certinho. Esse aqui é esse aqui mesmo. Certo? E o da biela, não fizeram a biela espelhada, certo? Note que a intenção de projeto que a gente falou lá em algumas aulas atrás, né? Ajuda nesse caso aqui agora bastante, certo? Porque eu não vou poder colocar esses dois planos alinhados, porque ela não foi criada, né, espelhada do mesmo jeito que o pistão foi criado, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu vou precisar fazer é o seguinte, eu preciso achar um plano que seja no meio aqui, tá bom? Ou eu uso esse plano e vejo qual é a distância aqui, né, para o meio da biela. Vou tentar fazer isso logo com o pino central aqui, ó. Cadê o meu pino central? É esse carinha aqui, né? Então, vou abrir ele aqui, ó. E vou pegar o plano, também não é, ó. Também não é o plano. Bom, vamos lá. Eu vou pegar da biela aqui o plano frontal. Ele vai tentar colocar, né? Obviamente, centralizado. Eu sei que não é. Eu vou colocar a distância e vou colocar aqui 15 milímetros. 15 milímetros ainda não é o
ideal. Ó, tá vendo? Ainda tô longe. Então, vou colocar aqui 20. Piorou. 10. 10 tá ótimo, certo? Ó, então, a distância de 10 milímetros, ela ficou aqui centralizada, certo? Nos dois lados. Vou dar um OK. Tá bom? Agora, esse pino aqui, eu vou colocar no olho. Então, vou colocando o pino aqui, ó. Pra mim aqui tá ótimo, deixa eu ver. Dá pra ir uma besteirinha a mais. Perfeito, aqui pra mim tá perfeito, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer, ó? Para eu mostrar logo outro comando para vocês, né? Então eu clico aqui agora no pino, ó, e clico no meu pistão e eu tranco ele, né? Eu travo ele um em relação ao outro. E aí eu dou um OK, pronto. Agora, se eu quiser arrastar o pino, ó, só arrasta junto, certo? E a biela ainda tem a possibilidade de movimentação, mas eu só vou ver isso quando eu colocar ela aqui no virabrequim, tá certo? Então vamos fazer isso agora. Agora a gente vai colocar a biela, né, aqui no virabrequim. Vou clicar nela, clico no virabrequim, tá certo? Ele já deu a opção de concêntrico, eu vou dar um OK, tá bom? Agora esse meu pistão pode voltar e eu posso abrir o meu... Esse pino também pode voltar. Aqui meu crankshaft. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma que me ajude aqui. Então vou voltar tudo. Eu vou clicar aqui nessa borda, ó, e aqui nessa borda aqui. E não vou deixar coincidente, obviamente. Vou dar uma distância, certo? Distância de quanto? Vou botar uns 5 milímetros aqui. E tá muito bem, obrigado. Na verdade, não é bom botar isso aqui não. Eu vou cancelar, tá certo? Eu vou só posicionar aqui mais pertinho, certo? Não vou botar distância nenhuma. E na verdade eu vou colocar, ó, esse pistão concêntrico com minha abertura aqui, né? Com a camisa do bloco. Então aqui eu não sei de onde é que essa face que ele tirou, vou deletar. Então vou pegar aqui a face do bloco, o pistão, vou dizer que eles são concêntricos, tá certo? Vou dar um OK. Dou um OK aqui. E agora, ó, quando eu começar a girar o pistão, ó que legal. O meu movimento, né? Ele tá bem de acordo com a realidade, certo? Vamos deixar isso aqui mais bonitinho. Ó que legal. Então agora, ó, tudo girando de acordo com o que era para ser. Tá bom? Belezinha? Então, essa daí foi a nossa primeira montagem, tá certo, pessoal? Eu vou postar outros vídeos sobre outras montagens mais avançadas, fazendo algumas coisas mais rebuscadas, mas para a primeira montagem tá aí, tá certo? Valeu, até já já.